Boa noite, turma da leitura compartilhada. Sejam todos bem-vindos para a continuidade do capítulo 3 do livro O Mestre dos Mestres, com o tema de hoje, a inteligência de Cristo diante dos papéis da memória. Como Cristo lidava com os papéis da memória? Usava a memória humana como um depósito de informações? Tinha uma postura lúcida e coerente diante da história dos seus discípulos? Cristo usava os papéis da memória de maneira diferente de muitas escolas clássicas. Possuía uma sabedoria impressionante. Não dava uma infinidade de informações para seus íntimos, nem mesmo regras de conduta, como muitos pensam. Usava a memória como um suporte para fazer deles uma refinada casta de pensadores. Nos capítulos sobre a escola da existência, estudaremos esses aspectos. Aqui comentarei apenas a linha principal do pensamento de Jesus diante dos papéis da memória. As escolas são fundamentais numa sociedade, mas elas têm enfileirado os alunos durante séculos nas salas de aula, acreditando que a memória tem um atributo acreditando que a memória tem um atributo que na realidade não possui, o de ser um sistema de arquivo de informações que faz de nós retransmissores delas. O senso comum acredita que tudo que se armazena na memória será lembrado de maneira pura. Todavia, ao contrário do que muitos educadores e outros profissionais pensam, não existe lembrança pura das alegrias, das angústias, dos fracassos e dos sucessos que foram registrados na memória existencial. Só são recordadas de maneira mais pura as informações de uso contínuo, como endereços, números telefônicos e fórmulas matemáticas que foram registradas repetidas vezes na memória de uso contínuo. O passado não é lembrado, mas reconstruído. As recordações são sempre reconstruções do passado, nunca plenamente fiéis, apresentando às vezes micro ou macro diferenças. Ao recordarmos o dia em que recebemos o primeiro diploma na escola, sofremos um acidente, fomos ofendidos ou elogiados, a lembrança será sempre diferente em relação ao passado. A memória não é um sistema de arquivo lógico, uma enciclopédia de informações. Nem a inteligência humana funciona como retransmissora dessas informações. A memória funciona como um canteiro de dados para que nos tornemos construtores de pensamentos. Cristo tinha consciência disso, pois usava a memória como trampolim para expandir a arte de pensar. Estava sempre estimulando seus discípulos a se interiorizarem e a se repensarem. Por que a memória humana não funciona como a memória dos computadores? Porque não recordamos o passado exatamente como ele foi. Aqui esconde-se um grande segredo da inteligência. Por que a memória humana não funciona como a memória dos computadores? Por que não recordamos o passado exatamente como ele foi? Aqui esconde-se um grande segredo da inteligência. Não recordamos o passado com exatidão, não apenas pelas dificuldades do registro cerebral, mas também porque um dos mais importantes papéis da memória não é transformar o ser humano num repetidor de informações do passado, mas um engenheiro de ideias, um construtor de novos pensamentos. Esse segredo da mente humana precisa ser incorporado pelas teorias educacionais. Nunca se resgata a realidade das experiências do passado, mesmo quando se está em tratamento psicoterápico. O filme do presente nunca é igual ao do passado. Esse fenômeno, além de estimular a ser engenheiros de ideias, contribui para desconstruir a inteligência em situações dramáticas. Por exemplo, uma mãe que perde um filho poderia paralisar sua inteligência, pois recordaria continuamente ao longo da vida a mesma experiência de dor vivida no velório dele. Porém, como a recordação do presente é sempre distinta daquela do passado, ainda que minimamente a mãe vai pouco a pouco
aliviando inconscientemente a dor da perda, apesar de a saudade nunca mais ser resolvida. Com isso, ela volta a ter prazer de viver. Sem tais mecanismos intelectuais expostos sistematicamente, não apenas as experiências de dor e fracasso poderiam paralisar nossas inteligências, mas também as de alegria e sucesso poderiam nos manter gravitando em torno delas. Cristo estava continuamente conduzindo seus discípulos a pensar antes de reagir, a abrir as janelas de suas mentes, mesmo diante do medo, dos erros, dos fracassos e das dificuldades. Estimulava os papéis da memória e o processo de construção de pensamentos. Volto a repetir. A leitura multifocal da memória e a reconstrução contínua do passado nos levam a ser engenheiros criativos de novas ideias e não pedreiros das mesmas obras. Mas não contribuímos para esse processo como fazia o mestre de Nazaré. Pelo contrário, nós o atrapalhamos, pois em vez de exigirmos de nós a flexibilidade e a criatividade, preferimos ter ótima memória e ser repetidores de informações, o que encarcera a inteligência. Esse erro educacional se arrasta por séculos e vai se intensificar cada vez mais à medida que o ser humano quiser ter uma memória e uma capacidade de respostas semelhante às dos computadores. Os computadores são escravos de programas lógicos. Eles não pensam, não têm consciência de si mesmos e, principalmente, não duvidam nem se emocionam. Nossas memórias nem duvidam e nem se emocionam. Muitos alunos não se adaptam ao ensino tradicional e são considerados incompetentes ou deficientes porque o modelo educacional nem sempre estimula adequadamente os papéis da memória. As próprias provas escolares podem representar, às vezes, uma tentativa de reprodução inadequada de informações. Precisamos compreender que a especialidade da inteligência humana é expandir a arte de pensar, criar, libertar o pensamento e não decorar e repetir informações. Veremos que, por conhecer bem os papéis da memória, um mestre da escola da existência ensinava muito dizendo pouco. Desejava que as pessoas não fossem repetidores de regras de comportamento, capazes de apenas julgar os outros, mas sem saberem se interiorizar e enfrentar seus próprios erros, como os fariseus, conforme é relatado nos capítulos 6 e 23 de Mateus. Aspas, tira a trava de teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somos ótimos para julgar, criticar os outros. Todavia, ele não admitia que seus discípulos vivessem uma maquiagem social. Primeiro tinham que apontar o dedo para si mesmos, para depois julgar e ajudar os outros. Estudando as entrelinhas de suas ideias, verificamos que Cristo sabia que os pensamentos não se registram na mesma intensidade, que há determinadas experiências que obtêm um registro privilegiado no inconsciente da memória. Por isso, toda vez que queira ensinar algo complexo ou estimular uma função importante da inteligência, tal como aprender a se doar, a pensar antes de reagir, a reciclar a competição predatória, Jesus usava gestos surpreendentes que chocavam a mente das pessoas e marcavam para sempre a memória deles. O mestre dos mestres entendia as limitações humanas, sabia como era difícil administrar as próprias emoções, principalmente nos focos de tensão. Sabia que facilmente perdemos a paciência quando estamos estressados, que nos irritamos por pequenas coisas e ferimos as pessoas que mais amamos. Para ele, o mal é o que sai de dentro de nós e não o que está fora. Cumpre ao ser humano atuar primeiro no seu mundo intelectual para depois aprender a ser um bom líder no mundo social. Cristo não admitia que as tensões, a ira, a intolerância, o julgamento preconcebido envolvesse seus discípulos.
Estimulava seus íntimos a serem fortes numa esfera em que costumamos ser fracos. Fortes em administrar a impaciência, rápidos em reconhecer as limitações, seguros em reconhecer fracassos, maduros em tratar com as dificuldades do relacionamento social. Mateus 5, 1 a 7, 29. A preocupação do mestre tem fundamento. Existe um fenômeno inconsciente que chama o fenômeno RAM, registro automático da memória, que grava imediatamente todas as experiências da memória. Nos computadores é necessário dar um comando para salvar as informações, porém, na memória humana, a mente não nos dá essa liberdade. Cada pensamento e emoção são registrados automática e espontaneamente, e por isso as experiências do passado irrigam o nosso presente. O fenômeno RAM registra todas as nossas experiências de vida, tanto nossos sucessos como nossos fracassos, tanto nossas reações inteligentes como as imaturas. Entretanto, há diferenças no processo de registro que influenciarão o processo de leitura da memória. Registramos de maneira mais privilegiada as experiências que têm mais conteúdo emocional, seja ele prazeroso ou angustiante. Por isso, temos mais facilidade de recordar as experiências mais marcantes de nossas vidas, tanto que nos causaram alegrias como aquelas que nos frustraram. Estimular adequadamente o fenômeno RAM é fundamental para o desenvolvimento da personalidade, inclusive para o sucesso do tratamento de pacientes depressivos, fóbicos e autistas. Cristo não queria que as turbulências emocionais fossem continuamente registradas na memória, ingressando a personalidade. Queria que seus discípulos fossem livres. Lucas 4,18, João 8,32. Livres num território em que todo ser humano é facilmente prisioneiro, seja um psiquiatra ou um paciente, no território da emoção. O mestre da escola da existência, quase 20 séculos antes de Goleman, asterístico, Daniel, Inteligência Emocional de 1995, já discursava apontando a energia emocional como uma das mais importantes variáveis que influenciam o desenvolvimento da inteligência. Como veremos, a maneira como ele lidava com os intempéries emocionais superava as dores da existência, desenvolvia a criatividade e abria as janelas da mente nas situações estressantes. Deixaria os adeptos da tese da inteligência emocional pasmos, tamanha sua maturidade. Se não formos rápidos e inteligentes para lidar com nossas ansiedades, intolerâncias, impaciências, fobias, nós retroalimentaremos em nossas memórias. Assim nos tornaremos o nosso maior inimigo, reféns das nossas emoções. Por isso, muitos vivem o paradoxo da cultura e da miséria emocional. Possuem diversos títulos acadêmicos, não são cultos, mas ao mesmo tempo infelizes, ansiosos e hipersensíveis. Não sabem absorver suas contrariedades, frustrações e as críticas que recebem. Essas pessoas deveriam se reciclar e investir em qualidade de vida. Não está sob o controle consciente das pessoas o registro das informações na memória, assim como também não está o ato de apagá-las, mas é possível reescrevê-las. Já pensou se fosse possível deletar os arquivos registrados na memória? Quando estivéssemos decepcionados, frustrados com determinadas pessoas, teríamos a oportunidade de matá-las dentro de nós. Isto produziria um suicídio impensável da inteligência, um suicídio da história. Muitos de nós já tentamos, sem sucesso, eliminar alguém de nossa memória. Boa reflexão e até a próxima!